E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo de resistência aqui, né? E vamos direto ao ponto. Eu vou, como vocês já viram no título do vídeo, né? Vai ser uma resolução de exercício, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar ele aí na tela para vocês verem, tá bom? Logo de primeira, caso você já tenha uma noção do assunto, você já pode começar a fazer e depois acompanhar junto comigo, tá bom? Mas vamos lá, dá uma olhadinha aí, ó. Beleza, pessoal. Então, o que seria esse exercício, né? Esse exercício vai envolver então, o assunto de deformação, né, causada pelos carregamentos axiais, certinho? Então, o que está acontecendo nessa peça, né? Duas forças estão justamente atuando ali, duas cargas para baixo, né, justamente comprimindo a nossa peça, certo? Isso vai causar um deslocamento em determinados pontos, consequentemente uma deformação, e a gente vai estudar isso melhor, tá bom? Pessoal, o que a gente vai ver então na primeira parte do nosso vídeo? Na primeira parte do nosso vídeo a gente não vai resolver o exercício ainda, tá? A gente vai dar uma revisadinha, né? Como que seria essa relação de deslocamento, né? Como que seria essa relação de deformação? Como correlacionar a tensão dentro disso, tá bom? Porque o que o exercício pede pra gente? Ele pede o deslocamento de determinado ponto e o deslocamento total dos nossos pontos, certo? Ali no ponto C, ali, se eu não me engano, né? Como que isso vai funcionar? Que fórmula que a gente vai usar, né? Como que a gente vai correlacionar fórmula de tensão, fórmula de deformação, também, né? Vocês já podem até ver aqui como spoiler, correlacionar a nossa fórmula aqui em relação à nossa lei de Hooke, né? Tensão igual a módulo de elasticidade vezes deformação específica. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai justamente substituir determinadas incógnitas para chegar numa fórmula comum que abranja várias incógnitas importantes para a gente resolver esse exercício, tá bom? É isso que a gente vai fazer então na primeira parte, tá bom? Na segunda parte a gente já começa a resolver. A gente usa essa nossa fórmula geral, né, que vai ser muito importante para a gente começar a dar procedimento no que a gente precisa resolver para achar as respostas do exercício, tá bom? Na primeira parte, então, vocês vão ver aí o título aí embaixo, ele vai ser justamente a resolução da barra AB, tá bom? Vocês já viram um exercício aí, vocês já vão ter uma noção. Se quiser, dá uma voltadinha aí para vocês verem, tá bom? Eu vou colocar de novo depois, vou fazer o seguinte, vou colocar a mesma imagem assim que acabar a primeira parte, tá bom? Acho que vai ser melhor, né? Então a gente vai resolver na segunda parte a barra AB, na terceira parte a barra BC, e na quarta e na quinta parte a gente vai resolver o que o exercício propõe pra gente, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem o que ele vai pedir, tá bom? Na divisãozinha do vídeo aqui, com 1 minuto certinho, tá bom? Então basicamente é isso, tá? Essa foi a nossa introdução. Vamos então pensar em como resolver isso, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos para a nossa primeira parte então, beleza? Galera, o que acontece, né? Nessa primeira parte vai ser só uma revisão de coisas que a gente já viu nos vídeos anteriores, mas vamos passar aqui bem rapidinho para a gente poder se situar, tá bom? Beleza. Então a gente tem aqui uma peça que eu desenhei, e nesse caso aqui a nossa peça ela tem a seção circular, tá? E nessa seção aqui, né, exatamente no ponto B, existe um carregamento axial, né? O carregamento axial seria então uma carga perpendicular, né, ou normal à nossa seção, certo? E ela está justamente tracionando a nossa barra, certo? Quando ela traciona a nossa barra, vai acontecer um deslocamento, né, da nossa barra, certo? Ela vai dar uma esticada por ser tração. Se fosse compressão, o que estaria acontecendo? Estaria justamente retraindo, né, comprimindo a nossa barra, tá? Como que a gente chama esse deslocamento aqui que acontece devido à força tracionando a nossa barra, pessoal? A gente chama de delta, né? Esse delta aqui está diferente, né? Mas ele é um delta minúsculo, tá bom? Então, o deslocamento a gente chama de delta, certinho? E pessoal, qual que é a relação aqui que existe entre o deslocamento e a deformação? Pessoal, a deformação é justamente a relação entre o deslocamento e o comprimento total da nossa barra, tá? Que eu chamei de L nesse caso aqui. Ou seja, a deformação, a gente já viu sobre isso, né? A deformação é justamente o deslocamento sobre o comprimento L da nossa barra, certinho?
Por que eu estou trazendo isso, né? Você pode estar se perguntando, nossa, Vinícius, a gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores, né? Mas o exercício que a gente vai resolver hoje vai envolver justamente a relação de cada formulinha que eu destaquei aqui, tá? Vamos pensar um pouquinho agora que a gente já fez uma revisãozinha, né? Em relação à fórmula de deformação, pensando um pouquinho também no deslocamento e no comprimento, vamos pensar um pouquinho agora na nossa tensão, né? A tensão a gente já sabe que é a nossa força, né, atuando na seção da nossa barra, dividido pela área da seção da nossa barra, da nossa peça, beleza? Isso aí tá show de bola. E aqui tem o nosso caso, né, da nossa relação tensão-deformação. Tensão-deformação, certo? E quando esse ângulo aqui, né, ele forma, nesse caso que eu chamei de θ, esse ângulo θ, ele é formado justamente quando ele não passa, né, do limite elástico da nossa estrutura, ou seja, quando a nossa lei de Hooke é válida, nós podemos pensar então na nossa tangente de θ. O que seria a nossa tangente de θ? Né? A gente já falou sobre isso, por isso que eu estou passando bem rapidamente, tá? A nossa tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Qual que seria o nosso cateto oposto? Lembrando, né, eu não vou detalhar muito aqui, porque eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Se você quiser conferir essa relação aqui do módulo de Young, entre outras coisas um pouquinho mais aprofundadas, você vai lá nos vídeos anteriores. Se eu não me engano, é no vídeo 2, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter essa relação aqui, certo? Que quando a gente passa a deformação específica para cá multiplicando, a gente vai ter que a tensão é igual a tangente de θ, lembrando, né, quando enquanto a nossa relação não ultrapassa o limite elástico, tá bom? Então, a gente vai chamar essa tangente de θ aqui do nosso módulo de Young, ou módulo de elasticidade, tá bom? E esse módulo de elasticidade aqui, colocando esse módulo de elasticidade em nossa fórmula, a gente tem mais uma relação, tá? Que é justamente a tensão, que é igual ao módulo de elasticidade, vezes a deformação específica. Pensando agora nessas três relações, a gente pode começar a correlacionar cada uma dessas relações aqui, cada uma dessas fórmulas aqui, tá bom? Que vai ser muito importante para a gente resolver o nosso exercício na segunda parte, né? A partir da segunda parte, porque o resto vai ser tudo resolução, tá bom? Então vamos lá. E pessoal, a gente vai partir então dessa primeira relação aqui, tá bom? Vamos então, já que a gente já tem a nossa tensão e a nossa deformação específica, e nós também já temos a relação para cada uma delas, vamos fazer a substituição, tá bom? Desses valores aqui, nessa fórmula aqui que eu coloquei, tá bom? Então vamos lá. A gente tem a nossa tensão, que a gente sabe que é o quê? É o peso, justamente atuando na seção transversal, dividido pela área da seção transversal. Certinho? Certinho. Módulo de elasticidade normal, vezes quem que é a nossa deformação específica? Nossa deformação específica é justamente o deslocamento sobre o comprimento total da nossa barra, certo? Vou colocar em vermelhinho aqui. Deslocamento dividido pelo comprimento total da nossa barra, o comprimento L, certinho? E pessoal, é justamente aqui que a gente começa a nossa relação para definir uma correlação, né, uma fórmula que correlaciona cada um desses valores super importantes para a gente, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente isola o nosso deslocamento, né, o nosso delta minúsculo aqui, deixa eu ver onde que eu coloco, vou jogar para cá. Quando a gente isola o nosso deslocamento, então vamos isolar ele juntos aqui. Então a gente vai ter o nosso L passando para lá multiplicando, né? Vai ficar P vezes L dividido por E passa dividindo por A vezes Z. Ou seja, pessoal, aqui a gente tem uma correlação muito importante. Por quê? A gente tem o deslocamento, né? O deslocamento, lembra do deslocamento aqui? E ele vai estar justamente em função do nosso carregamento atuando na seção, do comprimento da nossa barra L, tá?
da área da seção transversal e também do nosso módulo de elasticidade. E é justamente essa correlação que a gente vai utilizar para resolver o nosso exercício, tá bom? A gente vai resolver um exercício um pouco mais rápido dessa vez, tá bom? Então agora a gente vai para a segunda parte para pensar realmente, né, colocar essa formulinha em prática para a gente resolver o exercício e entender como que isso vai funcionar. Vamos lá, pessoal. Beleza, pessoal? Então vamos resolver o exercício agora, tá bom? Vamos ler rapidinho então, vou colocar aí de novo como eu falei para vocês, né? O enunciado e a figura também, só para vocês acompanharem junto comigo, não precisarem voltar para a primeira parte, né? Vamos lá. Vou colocar o exercício aí na tela, olha só. Então, duas hastes cilíndricas sólidas são unidas em B, né? E carregadas como mostrado, certo? A haste AB é feita de aço, tem um módulo de elasticidade igual a 200 gigapascal. E a haste BC de latão, que tem um módulo de elasticidade igual a 105 gigapascal. Certinho? O que ele pede para a gente então? Que a gente vai fazer lá na quarta parte então. A gente vai ter que determinar o deslocamento total da barra ABC, né? A gente vai então analisar essas cargas que estão atuando, certo? Essa carga de 30 e essa carga de 40 também, que estão atuando na nossa estrutura. Certinho? Elas vão causar uma deformação, consequentemente elas vão trazer também um deslocamento da nossa estrutura, certinho? Então a gente vai descobrir esse deslocamento total da barra BC, né, que seria a barra composta, né, pela haste AB e pela haste BC. E na letra B, a deflexão do ponto B, né? Então a gente vai analisar o deslocamento pontual ali, um deslocamento local, exatamente no ponto B que ele quer que a gente acha, beleza? Então vamos lá, pessoal, vou tirar aí agora o enunciado da tela para a gente começar a resolver, tá bom? Pessoal, a gente sabe então que o nosso módulo de elasticidade na haste AB é justamente 200 gigapascal, certinho? A força que está atuando ali, uma carga, né, que está atuando na nossa haste AB é de 30 kN, certo? Mas tem um detalhe, ela é para baixo, certinho? Ela é para baixo, ou seja, o sinal é muito importante, pessoal. A gente está mexendo com vetores aqui. Quando a gente transferir esse 30 kN para a nossa fórmula, ele vai estar com um sinal negativo, tá bom? Já que a gente está adotando, né, como uma convenção, quando é para baixo negativo, quando é para cima positivo, tá? A área, né, que a gente tem que calcular por conta da fórmula, né, a área da nossa haste AB, que é calculada por πr ao quadrado, certo? Ela tem uma seção circular, então a gente vai calcular essa haste por essa fórmula aqui, πr ao quadrado. Ou, se você quiser já pegar o diâmetro que ele dá, né, diretamente, você pode fazer π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, que é o que a gente fala rapidamente, πd2 sobre 4, tá bom? Mas vamos analisar o diâmetro, dividir por 2, né, que a gente acha o raio, e daí a gente acha a área aqui depois, tá bom? E o comprimento da nossa haste AB, lembrando, a gente está se limitando a AB primeiro, tá bom? O comprimento da nossa haste AB é 250 milímetros, certinho? Beleza, vamos primeiro então achar a nossa área da seção transversal da nossa haste, beleza? Da seção transversal circular que nós temos, tá bom? Então a gente sabe que o nosso diâmetro é 30. Se o nosso diâmetro é 30 e a gente sabe que o raio é justamente a metade desse valor, então nós temos que o nosso πr ao quadrado aqui vai ser justamente π vezes 15 ao quadrado, certinho? Π vezes 15 ao quadrado. Quanto que dá isso? Isso daqui vai dar pra gente 706,8583. Tá bom? Aproximadamente, não vou colocar todas as casas aqui não. E, né, lembrando, o valor que ele dá pra gente do diâmetro e consequentemente do raio que a gente usou aqui está em milímetros. Então, nós temos esse resultado em milímetros quadrados, certinho? A gente acabou de calcular a área da seção transversal. Então, se nós utilizamos o diâmetro em milímetros, né, consequentemente o raio em milímetros, nós temos então o valor da nossa área em milímetros, tá bom? Beleza, pessoal? Então a gente já tem todos os valores, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu deixei todos os valores segundo o enunciado, mas quando a gente joga para a nossa fórmula, pessoal, para a gente não se confundir, a gente vai
colocar os valores corretamente aqui, né? Então, aqui está em gigapascal, nós vamos colocar o quê? Quando é giga, vezes 10 a nona. A nossa força aqui, que está em kilonewtons, a gente vai colocar 10 a terceira, né? Quilo. Nesse caso também, ó, 706,83 milímetros quadrados, a gente vai transformar para metros quadrados. Como que a gente vai fazer isso? Já coloquei até aqui para a gente pensar juntos. E da mesma forma o comprimento em milímetros, transformando para metros. Tá bom? Beleza, pessoal, eu vou colocando aqui os valores que a gente consegue colocar já diretamente, que a gente sabe, né? Eu sei que vocês sabem também, que é o nosso valor aqui, cadê? Da nossa força, certo? 30 kN. Para baixo vai ser justamente, então, lembrando para baixo, né? Menos 30 vezes 10. Quanto? Quanto que é aquilo que eu tinha acabado de falar? 10 a terceira, isso aí. 10 a terceira. Então, o nosso peso, né? A nossa carga atuando ali, que vai ser uma das variáveis que ajudam a surgir um deslocamento. Então, vai ser essa nossa carga de menos 30 vezes 10 a terceira newtons, né? Vezes, qual que vai ser o nosso comprimento da nossa haste? A gente sabe que é 250, né? Mas aqui está em milímetros, a gente vai ter que transformar para metros, certinho? Para que a gente não se confunda aqui nas unidades, tá bom? Então, 250 milímetros, e nós sabemos que de milímetros andando para frente até chegarmos nos metros, certo? Então, a gente está indo para frente aqui em vez de voltar, certo? A gente vai multiplicando por quanto? Por 10 a menos 1, certo? Então, vai ser 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1. Ou seja, vezes o valor aqui de 250 milímetros vai estar multiplicando 250 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3, certinho? Então, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 1, 10 a menos 2, vezes 10 a menos 1, de novo. Então, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1, a gente tem 10 a menos 3, que a gente está multiplicando justamente o valor de 250 milímetros, certo? Então, isso daqui equivale a 250 vezes 10 a menos 3 em metros, tá bom? O valor correspondente a esse, tá bom? Dividido, agora vamos pensar na área, pessoal. A ideia vai ser praticamente a mesma, mas a grande questão é que agora é milímetros quadrados. Ou seja, a gente vai indo também para frente, né, em vez de voltar. Se a gente estivesse voltando, a gente multiplicaria por quanto? Por 10 a 1, né? Por 10. A gente vai multiplicando por 10, certinho? Então aqui a gente vai multiplicando para frente por 10 a menos 1. Para o caso da área, a gente vai ter que multiplicar por 10 a menos 2. Então vai ser 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, certo? 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, perdão, 10 a menos 2, né? Vezes 10 a menos 2, a gente tem 10 a menos 4. Vezes 10 a menos 2, 10 a menos 6. Ou seja, esse valor aqui transferindo, né, para a unidade de metros quadrados, a gente vai ter 706,85, vou colocar 858, tá? 858 vezes 10 a menos 6, certo? 10 a menos 2, 10 a menos 2, 10 a menos 2, 10 a menos 6, então nós temos. Vezes, eu acho que não vai caber aqui, mas não tem problema. Vezes o nosso módulo de elasticidade, que é quanto? 200 gigapascal. Giga equivale então a 10 a nona. Então vai ser 200 vezes 10 a nona. Certinho? Só para não confundir, vamos recapitular aqui então. Então, a nossa carga ali, que vai ser uma das variáveis importantes para a gente achar o nosso deslocamento, primeiramente da haste AB, depois a gente vai estudar a haste BC, né? Vai ser menos 30 vezes 10 a terceira newtons. O nosso comprimento L, 250 vezes 10 a menos 3 metros. A nossa área da seção da nossa haste AB, 706,858 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, vezes o nosso módulo de elasticidade para o nosso material da haste AB, que vai ser 200 vezes 10 a nona,
certo? Então aqui a gente já tem toda a continha formada. Quanto que é para dar, então, o nosso deslocamento para o estudo que a gente está fazendo da haste AB? Isso daqui tem que dar, deixa eu ver aqui, vamos calcular juntos aqui então, menos 30 vezes 10 a terceira, vezes 250 vezes 10 a menos 3, isso dividido por 706,858 vezes 10 a menos 6, vezes 200 vezes 10 a nona, isso tem que dar para a gente um valor de 1, 2, 3, 4, deixa eu ver, se é isso mesmo? Isso mesmo. Então a gente vai ter que ter um valor de menos 5,0, isso mesmo? Isso mesmo, menos 5,305 vezes 10 a menos 5. E esse valor é o que então? É em metros. Então toda essa análise de unidades faz com que a gente não tenha nenhuma confusão em relação à nossa unidade final, tá bom? O nosso deslocamento, então, devido às nossas transformações corretas, né, vão chegar numa unidade para a gente final que vai ser de metros. Então, o nosso deslocamento para a nossa análise de AB vai ser menos 5,305 vezes 10 a menos 5 metros. Por que menos, pessoal? Porque justamente o deslocamento está acontecendo dessa forma, certo? A nossa carga atuante na haste está fazendo com que o deslocamento seja negativo, certo? Ela está descendo, certinho? É essa análise que a gente tem que pensar mais ou menos. Por isso que é tão importante o nosso sinal, tá bom? Por isso que é tão importante o nosso sinal. Então a gente termina a nossa análise da haste AB. Agora a gente vai pensar na nossa haste BC, tá bom? Já que ele quer, né, o deslocamento total da nossa barra composta, né? Beleza? Então vamos lá para a nossa terceira parte, então, para estudar, para analisar a nossa haste BC. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então vamos para a nossa análise da haste BC. Da mesma forma, então, né? Vamos analisar cada dado que o nosso enunciado dá, tá bom? E vamos fazer algumas alterações nas unidades, né? Da mesma forma para que a gente encontre uma unidade correta lá no final e tudo mais, beleza? Vamos lá. Então a gente sabe que o nosso módulo de elasticidade é 105 gigapascal, certinho? A nossa força 2, atuando ali no nosso ponto B, né? É de 40 kN, certinho? A nossa área da seção transversal a gente vai achar daqui a pouquinho, né? Mas a gente de antemão já sabe que o diâmetro é de 50, né? 50 milímetros, certinho? Ou seja, o raio vai ser de 25 milímetros, né? E o comprimento L da nossa haste BC é 300 milímetros, certinho? Beleza, esses são os dados que a gente dá. Vamos trabalhar com eles agora. Então a gente tem aqui o nosso dado do raio, que vai ser justamente então π vezes, se o diâmetro é 50, o nosso raio vai ser, isso aí, vai ser 25 milímetros. Beleza, quanto que dá essa continha aqui que eu já fiz? Vai dar justamente π vezes 25 ao quadrado, vai dar 1963,495. Beleza? E isso então em milímetros quadrados. Beleza, então a gente tem o valor da área da seção transversal da haste BC de 1963,495. Beleza, vamos então jogar os nossos dados aqui para a nossa formulinha. Pessoal, agora vem uma coisa muito importante, galera. Galera, o que acontece? Qual que vai ser o valor da nossa carga que vai ser importante na hora da definição do deslocamento BC, pessoal? Galera, não é só essa nossa força 2 de 40 kN. A força, aquela carga lá de cima, lá no ponto A, de 30 kN, vai ser muito importante também, pessoal. Então, qual que é a grande questão aqui? A gente vai jogar um menos, né? Por quê? Porque tanto essa força 2 de 40 kN está para baixo, quanto a nossa força 1 de 30, certinho? Então a gente joga um menos aqui, abre um parênteses, né?
Por quê? Porque a gente vai somar os dois vetores, tá bom? Se eles estivessem contrários, a gente subtrairia, claro, né? Então, como eles estão os dois vetores para baixo, de cima para baixo, a gente vai somar, então, essas duas cargas que são influentes. Elas vão influenciar diretamente no nosso resultado de deslocamento da análise da nossa haste de agora, da nossa haste BC. Tá bom? Então, vamos lá. Então, é 40, vou colocar 30 primeiro, né? Que é de F1, menos 30, mais 40, isso vezes 10 a terceira. Por que vezes 10 a terceira, Vinícius? Por conta do quilo aqui, né? Quilonewtons, certinho? Isso, então, vou colocar um colchetes aqui para a gente não se confundir do que é o quê? Vezes o comprimento da nossa haste BC, que é 300 milímetros. Vou colocar 300 aqui. Não, 300 milímetros não, né? A gente tem que colocar em metros. A gente está transformando as unidades para um sistema que fique fácil da gente analisar se está correto. Certinho? Beleza, então. Então vamos passar isso aqui para metros, né? Então, a gente está indo para frente, né? Vezes 10 a menos 1. 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 10 a menos 1. Vezes 10 a menos 1. 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 3. Então, 300 vezes 10 a menos 3. Fechou? Fechou. Aqui em cima fechou. A nossa área da seção transversal, que eu esqueci de colocar aqui, né? BC. Nossa área da seção transversal BC a gente sabe que é 1963,495 milímetros quadrados, né? Que a gente vai ter que fazer de novo, transformar para metros. A gente está utilizando metros aqui com uma unidade para todos os valores que possuem, né? Essa unidade de distância, tá bom? Beleza, pessoal. Então vai ser o quê? Por ser milímetros quadrados, a gente quer passar para metros quadrados, então não vai ser 10 a menos 1, né? Vai ser 10 a menos 2. Então, 10 a menos 2, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 4. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 6. Ou seja, vai ser então 1963,495 vezes quanto? Vezes 10 a menos 6. Beleza. E o módulo de elasticidade, que a gente já sabe aqui, né? 105 gigapascal. Vai ser então 105 vezes 10 a... vezes 10 a nona, né? Vezes 10 a nona. Recapitulando então, para a gente entender o que a gente fez nessa bagunça toda aqui. A gente somou as nossas cargas influentes para acharmos o deslocamento da nossa análise da haste BC, certinho? A nossa força 30 atuando ali no ponto A, né? E a nossa carga de 40 atuando ali no ponto B, certinho? E multiplicou por 10 a terceira. Por quê? Porque as forças estão em quilonewtons, né? Se tirar esse 10 a terceira aqui é muito vacilo, aí a gente perde a questão, tá? Vezes 300, o que é esse 300? Comprimento da haste BC, né? Comprimento da haste BC vezes 10 a menos 3. O que é esse 10 a menos 3? Porque a gente está transformando o milímetros aqui para metros, né? Para metros. Então, 300 vezes 10 a menos 3 metros. Esse valor da nossa área, da seção transversal da haste BC, que é 1963,495 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Certinho? A gente transformou esse valor aí gigante para metros quadrados. E 105 vezes 10 a nona, que é o nosso módulo de elasticidade da haste BC, certo? E multiplicou por 10 a nona para justamente tirar esse bendito desse giga aqui e deixar só o pascal, tá bom? Beleza, vamos fazer essa continha então, vamos lá. Vou fazer aqui junto com vocês. Deixa eu colocar em vermelhinho aqui, para deixar bonitinho. BC. Vamos lá então, vai ser montar esse negócio gigante aí. Menos 30 mais 40, fechou parênteses, vezes 10 a terceira, vezes 300 vezes 10 a menos 3, dividido por 1963,495, vezes 10 a menos 6. Isso também multiplica pelo módulo de elasticidade, 105 vezes 10 a nona.
Isso aí tem que dar pra gente um valor de sei lá, de menos 10,1859 vezes 10 a menos 5. Coloquei o outro valor de 10 a menos 5 lá na nossa análise de AB, vou colocar 10 a menos 5 aqui também, tá? Porque isso vai ser importante para facilitar a nossa sominha depois, já que ele quer o deslocamento total, né? Então, vezes 10 a menos 5 metros, né? A gente fez toda essa transformação aqui justamente para a gente chegar na nossa unidade metros, beleza? Então, a gente tem aqui que a nossa análise para esse deslocamento da haste BC é menos 10,185, ou eu vou colocar 189 depois, tá? Para facilitar para a gente. Menos 10,186, perdão, né? 186, vezes 10 a menos 5 metros, tá bom? Então, chegamos também no valor aqui importante para a gente da nossa análise da haste BC. Finalmente, a gente pode começar a resolver o que o enunciado pede para a gente, né? Tanto o deslocamento total, né, da nossa barra composta, tanto também o deslocamento pontual, beleza? Da nossa barra, da nossa estrutura, tá bom? Que ele pede, se eu não me engano, que é o ponto B, né? Beleza, então vamos para a nossa quarta e última parte para a gente dar para o exercício que ele quer. Vamos lá. Belezura então, pessoal. Como que a gente vai calcular o deslocamento total? Como que a gente calcula? A gente já analisou os deslocamentos, né? Tanto da nossa análise para a haste AB, quanto da nossa haste BC. Então, o que a gente vai ter que fazer agora é somar, né, os valores que a gente achou através da nossa análise, certo? Como que a gente vai fazer isso, então? O deslocamento total... Nossa, tá muito fraca essa caneta aqui. Espera aí. O deslocamento total da nossa barra vai ser a análise que a gente fez da nossa haste AB, perdão, mais a análise que a gente fez da nossa haste BC, certo? Que vai ser, então, qual que foi o resultado da nossa análise da haste AB? Se eu não me engano, foi menos 5,305 vezes 10. Vezes 10 a quanto? Vezes 10 a menos 5, se eu não me engano, né? Vezes 10 a menos 5. Acho que foi isso mesmo. Mas deixar entre parênteses aqui, certo? Para a gente saber o que é o que. Beleza, esse é o valor para a nossa análise da haste AB. E a nossa análise da haste BC deu quanto? Menos 10,186 vezes 10, também vezes 10 a menos 5, que eu falei para vocês que eu ia deixar proposital para facilitar a nossa continha aqui, tá bom? Beleza, então essa é a nossa expressão, né, numérica para achar o deslocamento total. Então, quanto que vai dar isso aí? Deixa eu fazer junto com vocês aqui. Isso daqui vai ter que dar para a gente, então, um valor de menos 15,491 vezes 10 a menos 5. Menos 5 o quê? Menos 5 metros. Certinho? Então, esse foi o valor que a gente pode apresentar para o enunciado, né, para a letra A, do deslocamento total da nossa análise do deslocamento total para a nossa barra composta. Certinho? Então, a gente fez a análise da haste AB, fez a análise da haste BC, fez a soma das duas análises, e achamos então o valor do deslocamento total, que é o que o enunciado, a letra A do enunciado pede para a gente, menos 15,491 vezes 10 a menos 5. Belezinha, pessoal? Vamos resolver agora a letra B, então. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então, na letra B do enunciado, ele pede para a gente a deflexão do ponto B. O que é deflexão, Vinícius? Deflexão é justamente uma alteração, né, ou um desvio da posição natural daquilo que a gente está estudando. É basicamente isso que ele pede. Então, o que seria isso? Ele pede justamente a alteração, né, ou o deslocamento ocorrido no ponto B. E como que a gente faz isso? Na verdade, a gente já fez isso
lá na parte 3, quando a gente calculou justamente a nossa análise, né, do deslocamento em relação à haste BC, levando em conta a nossa força atuando ali no ponto A de 30 e a nossa força atuando ali no ponto B de 40. Elas vão ser muito importantes para que haja justamente, né, essa deflexão, esse deslocamento, essa mudança da posição natural do ponto que a gente está estudando, que é o ponto B. Beleza? Então, basicamente, pessoal, o deslocamento, então, a deflexão do ponto B é igual à análise que a gente fez da haste BC, que é, então, menos 10, deixa eu ver aqui rapidinho, 186 vezes 10 a menos 5 metros. Então, é isso, pessoal. A deflexão do ponto B é justamente a análise que a gente já fez da haste BC, levando em conta as duas forças. Beleza? Então, aqui a gente termina o nosso exercício, tá? Mas não termina por aí, pessoal. Eu quero mandar para vocês agora, colocar aí na tela para vocês, um exercício que eu criei. Foi para uma prova que o nosso professor de resistência dos materiais pediu para que a gente criasse um exercício, tá? E eu vou colocar esse exercício que eu fiz aí na tela para vocês, que vai ser um exercício sem valores numéricos, são na verdade valores nominais, mas que eu acho que vai ser legal para vocês fazerem, tá bom? Então, vou colocar aí na tela para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. De novo, deixem nos comentários as sugestões, as observações para que eu possa melhorar esse conteúdo que é de aluno para aluno, né? Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção que vocês já têm dado ao canal e pela participação de vocês. Abração e joga cola fora. Valeu!